Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre uma das soft skills que eu considero super importante, o pensamento crítico. Mas você sabe o que é pensamento crítico e como desenvolver essa habilidade? Pensando nisso, eu convidei uma pessoa incrível e especializada sobre o assunto para nos ajudar em como pensar melhor de forma crítica. Ela é mestre em filosofia, consultora, palestrante que inclusive já palestrou no TEDx. Salve, salve, Rafizzi Santos. Olá, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com vocês nesse podcast. Muito legal, assim, porque o meu contato com o Luan foi justamente para falar um pouco mais sobre pensamento crítico. Achei muito legal esse mashup que ele faz, assim, entre pensamento crítico e UX. E no fim, estou aqui, né, para compartilhar um pouco do que a filosofia tem para contribuir com essa soft skill, né? Tem muita gente que acha que tá muito distante o que a gente ouviu falar dos filósofos, das filósofas e filósofos, né? Também sobre esse tema, mas a verdade é que tem tudo a ver com o nosso dia a dia aqui, tem tudo a ver com design, inovação, tô bem animada. Pô, valeu, Rafizzi, eu que agradeço aí por ter aceito, né, participar aqui do papo. Eu tenho certeza que aí você vai contribuir com muita coisa bacana aí pro pessoal e ajudar a galera aí no desenvolvimento dessa habilidade, que como eu falei, eu considero uma habilidade super importante que a gente usa o tempo todo, não só no trabalho como na vida, né? E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês, pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais. Então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? Só que antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, o que te motivou em fazer filosofia, porque não é todo mundo que eu converso que tem essa vontade, né, em vou fazer faculdade de filosofia. Eu sempre escuto outras faculdades mais comuns, né? A design agora é um pouco mais por causa da bolha que eu convivo, mas geralmente o pessoal da minha época ia fazer, sei lá, muita gente fez biologia, fez administração, foi fazer publicidade, né? Talvez um pouquinho mais próximo ali do design, mas filosofia, olha, é difícil encontrar pessoas que são formadas nessa área. E você é mestre nisso, né? Tem mestrado nisso. Olha que bacana, né? Então, conta um pouquinho aí dessa tua história, porque te motivou a estudar, a trabalhar com isso hoje, inclusive, né? Nossa, essa história é muito, muito doida, porque eu fiz essa escolha muito cedo, né? Então, a minha primeira graduação já foi a filosofia. Eu entrei com 17 anos. Imagina, uma adolescente de 17 anos numa graduação bem tranquila, que é a filosofia. Foi bem tranquilo. Mas é interessante, porque o ensino médio que eu fiz foi o ensino médio integrado ao técnico em informática. Então, eu trabalhei com tecnologia imersivamente durante 13 anos ali da minha adolescência mesmo, né? E muito engraçado, porque naquele momento da tecnologia eu aprendi a fazer um cabo de rede, por exemplo, eu tinha aquele alicate de crimpagem, assim, para crimpar, sabe? Fazer essas coisas. E foi justamente me expor a isso, assim, esse mergulho no mundo das exatas, né, de tudo que aconteceu ali, de programar em Pascal, que me mostrou que eu era, de fato, uma profissional das ciências humanas. Foi muito interessante ter feito esse experimento antes, sabe? Para eu ter uma escolha bem consciente na hora de fazer a graduação. Então, eu fiquei em dúvida entre letras, história, ciências sociais, filosofia e tal. E o meu critério de escolha foi psicologia também entrou nessa conta. E o meu critério foi qual dessas graduações aqui vai matar mais a minha curiosidade? Qual dessas graduações aqui eu vou poder ler sobre coisas que eu tenho muita curiosidade? E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu falei, puxa, acho que a filosofia, nesse sentido, me chama muito, porque eu vou poder estudar várias áreas
sob um ponto de vista filosófico, né? Então, porque tem estética, que é a filosofia da arte, tem a metafísica, que é o estudo do ser, tem a teoria do conhecimento, tem filosofia da ciência, ética, política, tem tantas coisas, né? Então, e aí eu decidi nesse lugar que matava bem a minha curiosidade, né? E eu tive que fazer a minha inscrição do vestibular escondida, porque os meus pais, na verdade, a minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que estava bastante preocupada com o fato de eu escolher filosofia. Claro, hoje ela acha muito massa e tá tudo bem, né? Agora que ela entendeu qual é a atuação de um profissional de filosofia, mas eu entendo a insegurança dela lá nos anos 2000, né, e bolinha, do que seria ser uma profissional de filosofia. Eu lembro que naquela época aqui, né, eu falo do Paraná, tinham acabado de cortar o ensino de ciências humanas, né, que é uma coisa que está sempre em disputa dentro da escola pública, o ensino das ciências humanas. Então, aquele era um ano de cortes. Ela falou assim, meu Deus, mas você vai trabalhar com o quê, né? E um pouco da minha história é isso, né? Essa jornada de mostrar para o mercado de trabalho e para a sociedade que um filósofo é capaz de fazer muitas coisas. Ele tem muito a contribuir, uma pessoa que trabalha com filosofia, né? Porque a gente tem uma capacidade de compreensão muito profunda do ser humano. E dos fenômenos que estão acometendo a sociedade. Claro, um profissional da psicologia também tem, um profissional das ciências sociais também tem, mas a gente é a mãe de todas essas ciências, né? Eu falo que a filosofia é a mãe de todas, e então a gente tem um nível de profundidade muito grande sobre como a sociedade funciona e sobre o que está acontecendo. E isso é fundamental hoje para a gente passar pelos desafios, inclusive profissionais, que a gente enfrenta. Bons líderes, boas experiências de aprendizagem corporativa, bons CEOs, boas empresas são essas que têm boas ferramentas e uma boa capacidade de compreender o que está acontecendo no mundo e ter um tempo bom de resposta a isso. Então, é por isso que eu trabalho com educação corporativa hoje, justamente para apoiar as empresas a diminuir esse gap de resposta aos desafios que estão rolando por aí, né? Pô, que legal. E eu entendo perfeitamente aí a preocupação da sua mãe, porque hoje a gente consegue fazer essa ligação de forma mais clara da filosofia com projeção de carreira, né? Esse desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Hoje a gente faz essa ligação de forma mais fácil, né? Algumas pessoas ainda não entendem, compreendem, tudo bem, mas a internet tá aí e conseguiu fazer isso, né? Acredito que também com grandes pensadores que a gente tem aí que estão expostos à internet há muito tempo, trazendo bastante conteúdo e material, isso deu mais voz para essa questão da filosofia. Mas pensa lá atrás, como você falou nos anos 2000, como que a pessoa pensava, filósofo, você vai fazer filosofia, como é que você vai trabalhar com o quê? Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai dar aula de filosofia? Você fica pensando o dia inteiro? O que você produz, né? A gente vinha muito de uma área de produção, né? De que tem que criar coisas ali o tempo todo, ao invés da gente questionar o tempo todo para que a gente possa avançar de fato e sermos pessoas melhores e tudo mais, né? Então eu entendo de forma clara, assim, o porquê que a sua mãe tinha essa preocupação. Até hoje, provavelmente, deve ter pessoas que se preocupam, né? Vai fazer filosofia, mas o que faz, né? Menos do que antes, mas imagina lá atrás, né? Eu acho muito legal, porque essa foi uma pergunta que a minha mãe fez, assim, você vai dar aula? E daí eu dizia, desde quando dar aula é uma coisa ruim? A aula é ótima, eu quero dar aula, eu acho o máximo dar aula, né? E aí, assim, eu acho muito engraçado, né? Esse senso comum do que é a experiência de dar aulas. Então, hoje isso é uma atuação do filósofo, né? Ou melhor, da pessoa que trabalha com filosofia. Então, a gente pode ter hoje a produção de livros, de material didático. Então, durante muitos anos da minha carreira, eu escrevi material didático para criança, foi, assim, excelente. Dei aula de filosofia para criança, que foi uma delícia. Eu falo, assim, que se eu pudesse, eu trabalharia só com isso, porque é divertidíssimo dar aula de filosofia para criança, porque eles têm essa atitude filosófica nata. A gente vai perdendo isso com o tempo, eles são incríveis, né? Então também tem a coisa de ser colunista, né? De ter de jornal, de produzir conteúdo, de ser um bom redator de conteúdo, um bom escritor, né? Assim, isso tem muita atuação hoje, assim, de pensar em UX writing, em pessoas que trabalham com redes sociais, isso tem um diferencial. E a minha grande pegada, né, foi trabalhar com inovação, justamente por causa do pensamento crítico. Porque tem uma coisa que é central na filosofia, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, que é saber circunscrever um problema. A pessoa que trabalha com filosofia,
ela tem essa habilidade de olhar para a sociedade e conseguir delimitar onde é que está o problema. E o que é inovação, se não olhar para problemas reais, perceber padrões e criar uma solução que quebre aquele padrão, que vá além daquele padrão. Então, esse foi o meu grande trunfo, assim, como profissional da inovação, ter essa skill, né, que a gente vai estar falando aqui de soft skills, que muitos profissionais às vezes não tinham. Eles poderiam ser tecnicamente muito bons em resolver o problema, mas circunscrever, identificar, avaliar se esse problema é real, se com essa solução a gente está resolvendo um problema real, aí era comigo, e foi aí que eu entrei dentro, estabelecendo essa ponte entre inovação e filosofia. Poxa, que bacana. E o que é o pensamento crítico, né? Quando a gente fala assim, eu tenho até a percepção que muitas pessoas, quando falam pensamento crítico, ficar criticando aí o que os outros faz, criticar o que os outros faz, aí é fácil, não sei o quê. Mas eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que fala que sem o poder da crítica, nenhum elogio é válido. Eu lembro até hoje dessa frase, assim, que tinha um jornalista aqui da minha cidade. Inclusive foi do primeiro portal que eu desenvolvi como profissional dessa área de criação de produtos digitais, assim, há muitos anos, que era o Opinião Online. E aí ele tinha isso no carro dele, porque ele fazia muita crítica sobre tudo que acontecia na cidade, aqui porque é uma cidade pequenininha, principalmente criticando como que o prefeito trabalha, tudo mais, né? E aí, por conta disso, ele recebia alguns ataques, né? Porque aí você vai criticar, mas ele criticava com os fatos, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? E aí ele adesivou essa frase no carro dele que ele tinha: sem o poder da crítica, nenhum elogio é válido. Então ele achava bom receber as críticas da galera, assim, e ia pra cima, sabe? Então, nada como você que é mestre de filosofia, explique pra gente o que é de fato pensamento crítico. Bom, existem várias definições, sabe, Lu? Eu acho que, a depender de que fonte você vai beber, você vai encontrar uma definição para pensamento crítico. O que eu vejo, assim, que eu poderia oferecer algumas definições aqui. Tudo aquilo que passa pelo crivo da razão, por exemplo, se você for pegar uma visão mais filosófica do que é o pensamento crítico. Então, aquilo que eu consigo refletir sobre, e aquilo passa por uma reflexão minha e eu tiro uma conclusão, eu fiz um exercício crítico. E é isso, né? Criticar é só falar mal? Então, é isso que você falou, né? A pessoa faz uma crítica. A gente coloca a crítica no igual falar mal. E não é. Fazer uma crítica, às vezes, é questionar. Fazer uma crítica, às vezes, é eu parar antes e avaliar. Nossa, será que isso faz sentido? E depois de um olhar crítico, dizer, não faz sentido. Eu vou consumir esse conteúdo, eu vou ler essa matéria, eu vou fazer essa coisa. Sabe? Então, não é igual falar mal. É, às vezes, fazer esse exercício de refletir, passar pelo crivo da minha razão, questionar. Né? Então, o que esse cara, o jornalista aí da tua cidade, fazia? Ele questionava. Ele só se fazia... Isso aqui faz sentido? Por quê? Por quê? Ele fazia essa pergunta. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa má. Ele está agindo com maldade, ele está querendo destruir o outro. Não, ele está fazendo um exercício de pôr em questionamento as coisas. E isso é pensamento crítico. E isso é produtivo. É muito importante a gente tirar esse senso comum de que algo que vai passar pelo pensamento crítico, ele vai ser destruído. Pode ser também desconstruído, né? Mas é uma atitude produtiva. É algo que vai fazer a gente crescer, melhorar, enxergar mais 360 as coisas, né? Vai nos dar mais visão. E para mim, agora, eu vou dizer para você, assim, uma visão minha, como mulher, feminista, brasileira, né? Eu sou uma mulher branca, então, claro, obviamente eu falo de um recorte social específico, mas tem alguns marcadores sociais de ser mulher, ser brasileira, ser latina, né? Estar tentando fazer a minha lição de casa aqui também, como pessoa. Então, eu acho que o pensamento crítico no Brasil, ele depende de algumas coisas. A primeira, interseccionalidade, visão interseccional, né? Então, reconhecer que a tua realidade ela não é única no mundo. Então, se eu estou criticando algo, eu estou criticando a partir de um lugar, né? De mulher, como disse, uma pessoa branca, uma pessoa que tem privilégio, uma pessoa que não tem privilégio. Essa crítica vem de uma pessoa negra, então eu preciso parar para ouvir. É de uma pessoa indígena, né? Então, entender essas outras constituições do que é um pensamento crítico. Consciência social, para mim, também é constituinte do pensamento crítico, porque você criticar sem saber em que troninho você está sentado, né, não é pensamento crítico. É uma atitude improdutiva, na minha opinião. Né? No Brasil, a gente precisa ter consciência social, né, do lugar que a gente ocupa, dos privilégios que a gente tem, ou não, né?
E qual que é o nosso papel nisso? E eu acho que pensamento crítico também leva à criatividade, né? Então, criatividade eu acho que é uma coisa muito importante para você ter pensamento crítico. Se você faz uma crítica sem criatividade, ela não é algo crítico no sentido que eu falei de te fazer crescer, desenvolver. E eu acho que tem a ver com cultura, com repertório também, né? Quanto mais eu me exponho à cultura, quanto mais repertório eu ganho, mais crítico vai ficar o meu pensamento. Melhor, mais completo vai ficar o meu olhar crítico para o mundo. Então, acho que isso também é bem importante. Alguns fatores aí, né, do pensamento crítico. Muito bom. E você acha que é possível usar isso de forma errada? Tipo, pegar o pensamento crítico e usar de uma forma que, não tá tão bacana assim. É um pensamento crítico, como você falou, passa pela pessoa ali, mas que não tá sendo saudável, assim, a utilização dessa skill. É possível acontecer isso? Eu acho que sim, porque eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que quando a gente confunde o pensamento crítico com o pensamento rígido, então eu vou ser rígido, sabe? Tipo, é você ser rigoroso, criticista, sabe? Extremamente crítico de tudo, sabe? Uma pessoa negativa, você vai ver um problema em tudo. Mas eu sou crítico, né? Peraí, será? Então, eu acho que é diferente do pensamento, que eu falo que é uma coisa do pensamento rígido. E eu acho que tem uma coisa ética, que é qual a minha intenção ao questionar algo? Qual é a minha intenção para com aquela pessoa que eu estou criticando, por exemplo, né? Que a gente está usando aqui o termo crítico, né? Estou exercendo o meu pensamento crítico. Qual é a minha intenção, né? Então, eu acho que quando eu uso o pensamento crítico para atacar, destruir, no sentido negativo, perpetuar preconceito, ódio, sabe? Que eu vou fazer aquilo com uma intenção que não seja construtiva para a sociedade, para o ser humano, para as pessoas, para os animais, para a natureza, a gente pode colocar aí o que você quiser, eu acho que a gente está usando de forma errônea, porque a gente está usando de uma forma antiética, né? Você está pensando só em si. O pensamento crítico junto com o egoísmo, ele é uma bomba relógio. Um timing bem curtinho, assim, eu acho. Que daí tem esse dilema ético, né? E eu acho que tem uma outra coisa, assim, que eu acho que tem a ver com usar o pensamento crítico de forma errônea, é quando a gente usa isso, deixando de lado, como eu falei, né, as pessoas, né? Porque eu acho que quando a gente pensa assim, vou usar aqui meu pensamento crítico para achar uma solução para esse problema aqui que a gente está enfrentando na organização. Então você pensa, você vai pegar a tua melhor capacidade técnica, você vai estudar as melhores ferramentas. Isso é um exercício crítico, né? Técnico, é um exercício importante. Mas quando você esquece as pessoas, quando você esquece questões interseccionais, como eu falei, que existem outras realidades, né? Que realidades eu vou contemplar aqui com essa solução que eu estou criando, né? Que realidades? Vai beneficiar a quem? É inovação para quem? Sabe? É uma solução para quem essa solução que eu estou dando para esse problema? Quando eu esqueço de fazer essa pergunta, é inovação para quem e solução para quem, eu estou usando meu pensamento crítico de forma errônea, na minha opinião, de forma equivocada. Daí já nem é crítico. É um pensamento que, como eu falei, não respeita outras realidades, que aqui no Brasil é fundamental. Eu acho que pensamento crítico sem consciência social, você ser um profissional da inovação que não tem consciência social, uma liderança que não tem consciência social, infelizmente, você está fazendo um desserviço, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, precisa muito desenvolver isso. A pessoa acaba confundindo, como você falou, né? Ela pensa que está fazendo um pensamento crítico, mas na verdade está só sendo muito rígido com aquilo, né? E ela pode usar e como você falou, ela consegue usar os fatos e argumentar com dados reais sobre algo que está sendo mais desconstrutivo do que construtivo, né? É interessante isso daí que você falou. Isso, e daí se torna o que a gente fala é falacioso, né? Se torna um argumento falacioso, porque se ele não contribui de fato para que a gente construa uma solução voltada para as pessoas, por exemplo, uma solução evolutiva, né, como diz o Frederico Laloux das organizações evolutivas,
nesse momento, pro momento que a gente tá vivendo, gente, 2023, nós estamos aqui falando, não dá, não tá mais usando, tá? Então, já quero deixar essa diquinha aqui também para quem está nos ouvindo. Boa. E além dessa conexão aí com a questão de entender pessoas, que isso tem muito a ver com a questão de quem trabalha como UX designer, né, dentro dessa área de UX, como que essa soft skill de pensamento crítico, na sua visão, além disso, claro, se conecta com o trabalho de uma pessoa que atua como designer? Ela vai atuar ali no dia a dia, fazendo pesquisa, depois desenhando telas ali, soluções, isso voltado mais para quem é designer de produto digital e tudo mais. Como é que esse pensamento crítico ajuda ela no dia a dia ali, para quem tá nos ouvindo aqui falar, poxa, eu preciso desenvolver mais essa minha habilidade, mais esse meu senso, né? Porque eu acredito que, como você tá explicando, é muita questão de você ter um senso sobre isso e de fato se aprofundar mais sobre entender as pessoas, né? Que a gente já comenta muito sobre isso aqui com relação ao design e tudo, mas como que você vê essa ligação, né? Esse match ali entre pensamento crítico e uma pessoa que atua como designer? Bom, eu vou dizer uma frase que eu escrevi quando você me fez essa pergunta. Eu fiquei pensando sobre isso e falei, nossa, deixa eu, né, assim, quando a gente começou a falar sobre o roteiro, falei, deixa eu exercitar um pouco o que eu acho sobre isso. E eu consegui resumir isso numa frase. Eu acho que o pensamento crítico, ele é a base para você resolver problemas reais, grifo no real. Porque esse é o trabalho do designer. Desenhar soluções para resolver problemas reais. É assim que o seu trabalho vai ser reconhecido. De forma criativa. Então, eu acho que o teu grau de acurácia de uma solução de problema e o teu grau de criatividade para algo que você vai prototipar, por exemplo, ele está diretamente ligado ao teu pensamento crítico, ao teu repertório que você adquire com pensamento crítico. Se você só se expõe às mesmas coisas, se você só lê as mesmas coisas, se você só conversa com as mesmas pessoas que são iguais a você, que têm o mesmo cabelo que você, que têm a mesma cor que você, que têm a mesma religião que você, a mesma orientação sexual que você, sabe? Se você lê uma fonte de jornal só, se você consome uma forma de aprendizagem só, você não vai encontrar uma solução criativa com design, não vai. Eu acho que o designer, ele é um profissional que ele tem que se expor muito culturalmente a diversas formas de viver, de aprender, de ser feliz, de ser triste, sabe, de entrar em contato com as pessoas, porque isso impacta diretamente na forma como você vai encontrar soluções para os problemas, para os projetos que vão chegar até você. E isso é fazer o exercício do pensamento crítico. Entende? Isso é você malhar o teu pensamento crítico. Isso é você pôr ele na academia, você tá entendendo? Porque são ferramentas importantes, né? Essa coragem de se expor ao que não é igual a você é fundamental para desenvolver essa skill e, portanto, para te ajudar a ser um resolvedor melhor e mais criativo. Eu acho que é isso. Respondi? Não sei se eu respondi. Me conte. Respondeu sim, com certeza. Principalmente com relação a gente consumir mais conteúdos, né, de outras áreas, de não viver só na nossa bolha, né? Teve um período assim que eu tava muito aprofundado sobre essa questão de design e eu parei e refleti sobre isso, sabe? Falei, nossa, tô consumindo só design, né? E hoje eu consumo de tudo, assim, né? Tipo, de informação, gosto de ver de tudo, sabe? Assim, pra ter mais repertório, né? Porque aí a gente consegue até criar conversas mais criativas, conversas que se desenrolam com conhecimento e pensamento, onde pode ajudar de fato outras pessoas, né? E isso é muito bom, cara. Eu acho que quando a gente tem que ter essa criatividade, ela tem que ser baseado nisso, né? Nessa nossa experiência, nessa nossa vivência e tudo que a gente tem. Eu sempre falo, assim, todas as palestras que eu dou sobre inovação e, enfim, que todo mundo, design é uma coisa que todo profissional vai ter que aprender, não importa a sua área. Em algum momento você vai ter que ter um grau de conhecimento de design, né? Por quê? Porque eu acho que, no fundo, o design, ele tá dentro do guarda-chuva da inovação como um grande aliado, assim, de pensar nas pessoas. A gente desenha soluções para pessoas. E aí, como é que eu vou desenhar soluções para melhorar a vida das pessoas se eu não leio sobre as pessoas? Se eu não entro em contato com as pessoas? Se eu não sei as perguntas que as pessoas estão se fazendo nesse momento da vida? Né? Então, assim, por isso que o pensamento crítico ajuda muito, porque ele vai em busca do que está acontecendo com as pessoas. Então, né, de a gente tentar entender um pouquinho o que está acontecendo com as pessoas. E se você trabalha com isso, você vai ter que ler sobre elas, você vai ter que entrar, você vai ter que se expor
a elas, né? Então, eu acho que o pensamento crítico é um grande aliado, né, sobre isso. E, Rafizi, deixa eu te perguntar, qual que é a sua percepção com relação a hoje o motivo de você ver que, por mais que tanto se fale que as empresas hoje têm a necessidade de cada vez mais as pessoas melhorarem as suas habilidades as soft skills, né, as nossas habilidades comportamentais, a galera ainda não dá tanta atenção para isso, sabe? Eu tenho a percepção, né, conforme eu tô falando aqui, que a galera parece que não liga tanto pra isso, sendo que hoje a gente vê que é mais importante do que saber fazer ali a parada, né? Tipo, é claro que a pessoa tem que saber fazer, não é que a pessoa vai fazer de qualquer jeito, não é isso, mas ela saber fazer e também comunicar o que ela tá fazendo de forma legal, de forma bacana, de forma certa, saber ter um pensamento crítico sobre o que ela está fazendo, né? Até eu vi recentemente, não lembro se foi um treinamento, se foi num vídeo, onde tinha uma pessoa que foi contratada lá pra bater martelo numa linha do trem. Não sei se você já ouviu essa historinha. O cara ficou batendo martelo na linha do trem e não questionou. Aí um dia chegou uma outra pessoa pra substituir o trabalho dele, que ele já ia aposentar, e o cara continuou martelando ali na linha do trem. Essa pessoa que veio substituir o trabalho dele falou: cara, por que você martela? Ele falou: não sei, me falaram pra eu martelar e eu tô aqui, ó, 80 anos martelando na linha do trem, sabe? Tipo, a pessoa não questionou o motivo de ninguém sabia por que ele tinha que bater na linha do trem, né? Ou seja, a pessoa executava bem o trabalho dela, mas não tinha uma habilidade ali de ter um pensamento crítico, né, sobre por que estou batendo na linha do trem. E tudo isso, né, que eu tô falando aqui, eu vejo que, e as empresas estão vendo isso, que é importante desenvolver essas habilidades comportamentais, as soft skills, né, o pensamento crítico, boa comunicação, proatividade e etc. Mas, novamente, tenho a percepção que as pessoas não dão tanta importância para isso. Eu falo isso baseado em quê? Baseado em quando eu vejo, às vezes, postagem com relação a Figma, não sei se você conhece aí por estar mais na área de filosofia, o Figma é a ferramenta que a gente, designers, né, nós designers, gostamos e usamos para prototipar as telas, né, fazer os desenhos das telas ali, os entregáveis que a gente tem para fazer dentro da área de prototipação. E quando sai algo relacionado com isso, né, as novidades que o Figma traz, a galera fica, tipo assim, alvoroçada, quer ver, quer estudar como que faz, como que clica no botão. Mas quando eu vejo, às vezes, textos e conteúdos relacionados, mais voltados para essas questões de habilidades comportamentais, a galera parece que não dá tanta importância, sabe? Tipo, não fica alvoroçada como essa parte da hard skill, né? Você tem dentro da filosofia aí motivos para explicar pra gente por que isso acontece, né? Porque acredito que a filosofia traz muito essa forma de se pensar, né? Às vezes eu posso até não ter tanto um pensamento crítico sobre isso, e na verdade às vezes posso ter um pensamento mais rígido sobre isso, né? Às vezes fica, poxa, galera, tem que olhar para pensamento, para habilidades comportamentais, a gente fica muito focado nisso. Eu fico meio até exaltado, às vezes, em alguns momentos sobre isso, que é, assim, de forma errônea, né? Eu não posso ficar exaltado, eu tenho que, na verdade, entender, né, como você falou, e interpretar o porquê das pessoas estarem pensando assim, né? Então agora eu quero ouvir de você, para que eu possa, né, melhorar essa minha forma de pensar sobre essa galera que não está pensando de uma forma mais coerente, que vai trazer benefícios para as carreiras delas, né? Porque as soft skills vão trazer mais benefícios do que as hard skills. Novamente, tem que aprender a fazer protótipo bonitinho, sim. Mas se você fizer um protótipo bonitinho e não souber se comunicar, não ter proatividade, não ser uma pessoa resiliente, não vai adiantar nada. Entre você e uma outra pessoa que às vezes não sabe tanto fazer um protótipo, mas tem todas essas habilidades comportamentais, eu, Luan, sou tendencioso a contratar essas pessoas que já têm essas habilidades comportamentais, porque ensinar ela a fazer, mexer no Figma, é muito mais fácil do que eu ensinar alguém a ser comprometida, do que alguém ter ética, do que, sabe? Então é muito mais difícil isso de ensinar do que ensinar a mexer no Figma. Então eu, novamente, Luan, sou tendencioso a contratar esse tipo de profissional do que contratar uma pessoa que destrói no Figma, mas não tem compromisso com as coisas. Ai, que pergunta boa. E longa, né? Demorei 30 anos para fazer uma pergunta. Linda, não, mas eu acho que é super importante a gente tá falando de um tema complexo. Então, complexo não no sentido de difícil, mas um tema que tem muitas camadas. Então, é natural que a gente leve um tempo mesmo para chegar onde a gente quer chegar. Mas o que eu acho, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, sobretudo, a falta de pensamento crítico, ela é um projeto, né? Ela é um projeto, né? Se a gente for parar para pensar, assim, sobretudo nos últimos anos, de muita efervescência política que a gente viveu aqui, a gente nunca foi preparado para questionar.
para desenvolver uma habilidade comportamental. Visto, como eu falei, né, já aqui no nosso podcast, quantas vezes as ciências humanas foram atacadas dentro da grade curricular escolar. Eu, por exemplo, estudei em escola pública a maior parte da minha vida escolar. Então, quantas vezes eu vi? Esse ano tem filosofia e sociologia. Ano que vem, a gente já não sabe. Esse ano tem livro, ou não tem. Então, o que acontece? A gente não tem uma cultura que valorize isso. A gente não tem uma diretriz educacional que deu peso para as únicas matérias que são para a vida toda. Porque, me desculpa, matemática, português, quer dizer, português não, mas matemática, química, física, são matérias importantíssimas. Mas hoje, por exemplo, na minha profissão, eu não uso várias coisas. Agora, filosofia, ética, política, sociologia, são matérias que são para a vida toda. São matérias que o ser humano são constituintes de quem nós somos, né? E com isso aqui eu não estou defendendo que tem que tirar a física, não. Tem que continuar tudo. E as ciências humanas, né? Então a gente tem que ter um espaço também para ciências humanas nesse lugar, para a gente ter uma formação completa do indivíduo. Ele entender que tudo isso é importante, a matemática, a física e também a sociologia, e também o como você vai ser uma pessoa melhor, como você vai se comportar quando estiver na frente de um chefe, né? Tudo isso a gente aprende aprendendo também as ciências humanas. Então eu acho que educacionalmente e para o capitalismo, né, pensando numa estrutura, não interessa que o ser humano pense, porque senão essa estrutura vai se romper, né? Essa estrutura vai acabar. Então, é melhor, mais tranquilo, se todo mundo ficar roboticamente ali, robozinho, faz o teu, tec, 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 toca piano ali no tecladinho e vai embora, né? E tal, no teclado aqui do computador, do notebook, e vai embora, né? Sem pensar no que você fez. Então, eu acho que isso é um projeto estrutural mesmo, que tem a ver com o nosso sistema de educação que está bem defasado e sofrendo ataques constantes no Brasil. A educação está sempre sendo atacada. E o sistema capitalista também, que a ele não interessa o pensamento crítico. Não se sustenta pensamento crítico e capitalismo, os dois não dá. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver, posso entrar nessa pira aqui, Luan? Agora a gente vai subir numa nave bem massa. Vamos nessa. Espero que todo mundo que esteja ouvindo venha comigo. Eu tive uma disciplina na universidade de sociologia chamada Cultura e Gênero. Então, a gente leu várias coisas da cultura mesmo, literatura e tal, e discutiu as questões de gênero junto. Foi muito importante para mim essa disciplina. E daí teve uma professora que ela estava trabalhando mais questões LGBTQIANP+, e tudo mais, e teoria queer também, que é a teoria das pessoas que furam essa bolha, né, do padrão, tanto que virou uma outra comunidade, que é a comunidade queer, que cabe às pessoas não binárias, que cabe às pessoas que não se encaixam em nenhum desses estereótipos que a gente tem de ser mulher, ser homem, sabe? Então tem um outro grupo. Então essa professora estuda esse outro grupo, que é o queer, né? E aí ela estava explicando que esse termo, soft skill e hard skill, a gente precisa prestar bastante atenção nele, porque ele é um termo que carrega consigo uma visão bastante machista, né? E assim, eu não estou dizendo que a culpa é minha, Lua, sua, porque a gente usa, ele está presente no mercado de trabalho. A nossa função é usar o nosso pensamento crítico para questionar por que a gente usa esse termo, né? E aí, ela disse assim que a soft skill, se a gente for traduzir, é a skill penetrável. E a hard skill é a skill impenetrável, né? A skill mais porosa, mais light, é a soft skill. A skill que a gente aqui, ó, nada passa, é a hard. E quando a gente vai falar das soft skills, o que acontece? As pessoas dizem empatia, né? Eu lembro que o estouro das soft skills foi empatia, comunicação. Lembra? Teve essa onda, né? E aí, o que as pessoas diziam? Acompanhem comigo, tá? Quem é mais empática? É a mulher. A capacidade de cuidar de alguém, olhar com carinho. Quem faz isso? A mulher, branca, cis, né? Porque todo mundo dizia, a mulher. Eu falava, que mulher? Que mulher é essa
que é mais empática, que aceita calada as coisas, porque nesse momento eu estou com vontade de socar a sua cara, você que está falando isso. Tipo assim, não sei se é da minha realidade que você está falando, né? Então, assim, o que acontece? Geralmente as soft skills, elas são associadas mais a características femininas. E aí a gente tem um fenômeno que né? Então é a mulher que tem a soft skill. E aí a gente tem uma desigualdade de gênero enorme. A gente está reproduzindo um preconceito de gênero. Porque daí quem tem mais contratação é o cara que tem a hard, que geralmente é um homem branco, que teve acesso, que pôde estudar fora, que teve inúmeras oportunidades, teve, né, família que pôde bancar, que fez intercâmbio, ele pôde se debruçar durante anos para desenvolver aquela hard skill. É claro que ele vai ser contratado. Entende? Então, o que isso quer dizer? Que a soft skill, então as skills penetráveis, como eu disse, elas são geralmente mais associadas ao gênero feminino, o que já é um preconceito enorme, porque então só a mulher é empática, o resto tá tudo autorizado a ser pavoroso. A mulher branca, né? Porque é isso, a mulher branca, cisgênero, né? É a empática. Aí o resto, todo mundo é horroroso. Não tem e tudo bem. Não, então... É isso, a gente tem um preconceito de gênero aqui, grande, estrutural, tá? E também essa questão de quem tem acesso a desenvolver a hard skill. Então a gente fica olhando para isso, eu preciso estudar fora, eu preciso, eu preciso... Não é importante desenvolver a soft, porque eu preciso correr atrás de quem teve o privilégio de fazer isso. Entende? De desenvolver a hard. Então, eu acho que por isso que no Brasil, que é um país pobre, com muitas desigualdades, a gente não dá importância, sabe? Sendo que eu desenvolvi todas, na minha quebrada, né? Eu venho de uma família muito pobre, a soft skill era se virar. O que chamam no mercado de trabalho de soft skill, eu chamo de me virar. Inclusive, tudo isso aí que você está falando, Rafizi, eu começo a olhar para minha história, assim, e eu sempre comento que o que me ajudou a chegar até aqui foi muito mais as minhas habilidades comportamentais, as minhas soft skills, do que as minhas hard skills. Sabe, eu olhando assim, por quê? Porque, como você falou, também venho de família pobre, minha mãe teve que me criar sozinha, né? Com a ajuda ali da minha avó e tal. E aí, eu, com 15 anos, eu comecei a trampar. Pra ajudar eu e minha mãe, porque se morava eu e ela, mano, ou trampava ou não tinha o que comer, tá ligado? Então, tipo, eu já fui na correria. Tem que correr atrás, tem que se desenvolver, tem que, mano, com o que você tem que fazer acontecer, mano. Eu tenho isso aqui, vamos fazer com isso aqui acontecer a parada dar certo, entendeu? E aí foi. Aí por conta disso, né, essa correria, talvez aí você comentando isso, eu já troquei ideias com outras pessoas também a respeito dessa questão de, às vezes, eu querer que as pessoas, principalmente com questão não só culturais, mas também de épocas, né, diferentes, né? E, assim, vindo uma época que as coisas eram mais difíceis, hoje as coisas estão mais fáceis. Então eu até fico pensando em como criar minha filha também, a ponto dela também aprender a se virar. Porque hoje ela tem coisas que eu não tive. E talvez eu me virei mais, né? Tive que me virar mais, porque eu não tinha algumas coisas que hoje ela tem. Então como que eu consigo educar minha filha a ponto dela aprender que ela também tem que se virar, que ela tem que correr atrás? Não é porque ela tem alguns privilégios que hoje eu posso oferecer pra ela, que eu não tive esses privilégios, que a minha mãe não pôde me oferecer, que ela não tem que ter essas habilidades de se virar, né? Ela vai ter que ter essas habilidades de se virar. Então, às vezes, eu fico também nessa linha de pensamento. Cara, como fazer isso de uma forma saudável, né? De não ser tão rígido a não dar nada, ou de dar tudo. Cara, isso é um desafio muito grande, assim, pra mim que sou o pai, sabe? E faz total sentido tudo isso aí que você tá falando, que eu começo a ver que, realmente, eu tenho mais habilidades comportamentais por conta da minha vida, assim, né? Que eu tive que me virar mais, tive menos oportunidades de estudar com coisas mais relacionadas a hard skills. Isso, a gente foi exposto a isso mais cedo, né? Isso contava pra gente. Então, uma pessoa que ela tem um monte de hard skills, às vezes ela nem precisou pensar nisso, né? Talvez a primeira vez que ela precise pensar nisso vai ser quando ela receber a cartinha de demissão, né? Então, assim, é muito doido. Eu acho que tem essa questão de gênero mesmo e estrutural. Por isso que eu digo, gente, pensamento crítico sem consciência social não é pensamento crítico. Esse exercício que a gente fez aqui é um grande exercício de desenvolver o pensamento crítico, né? Que é olhar para além um pouco do seu próprio umbigo, ser menos umbiguista e ver que outras realidades estão contempladas aí no nosso recorte, né? Nossa fala. E é difícil mesmo fazer isso. Isso não é uma parada fácil. Eu às vezes me cobro o tempo todo, porque não só com a questão de eu estar hoje num papel de liderança, tem essa questão que eu falei, além da cultura
da questão de época, né? A galera hoje é diferente, é outra forma de pensar. E às vezes eu queria que as pessoas fossem nessa correria, igual eu fui na correria, sabe? De lá, de fazer acontecer. E, a galera não é outro ritmo, outra parada. E às vezes dentro de mim eu falo, mas mano, vai na correria também, velho, vai dar certo, mas você tem que ir na correria. Mas a galera não é outra parada. E aí eu tenho, como você falou, refletir mais sobre isso e ver, eu preciso entender época, entender cultura, entender tudo ali do ser humano, até porque aí eu consigo ficar mais calmo com relação a isso, entender, tentar outro, porque aí entendendo também consigo dar gatilhos e meios para que essas pessoas possam também desenvolver essas outras habilidades. E além de todo esse exercício que a gente está fazendo aqui, quais são os livros, artigos, curso, ou o que você achar que pode indicar aí para uma pessoa que quer se aprofundar mais sobre esse assunto de pensamento crítico? A primeira indicação que eu queria trazer para vocês é da Bell Hooks, que ela tem um livro sobre pensamento crítico, né? Então, a Bell Hooks, gente, ela tem uma tríade maravilhosa, que tem um livro sobre amor, outro livro sobre pensamento crítico e outro livro sobre educação. Então, essa tríade dela, assim, é muito potente, eu acho que vale a pena qualquer um desses que você queira ler, mas especialmente sobre pensamento crítico ela tem. Eu gosto muito de recomendar o básico, tá? Eu acho que a minha grande escola de pensamento crítico foi o Sócrates. Leia um diálogo do Sócrates, né? Assim, procura o banquete do Platão, a apologia de Sócrates. Procura qualquer diálogo dos antigos, que você vai ver uma galera que gosta de fazer pergunta, hein? Pensa num povo que soube fazer pergunta. Então, eu acho que eles foram uma grande escola, assim, para eu desenvolver o meu pensamento crítico, depois, claro, da Bell Hooks. E se você quer também se expor um pouquinho a outras formas culturais de enxergar o pensamento crítico, eu recomendaria o Ailton Krenak. Se você quer entender, são livros bem fininhos, simples. Você que não é do livro, tem podcast, tem YouTube, tem, nossa, inúmeros formatos para você entender um pouco o que é o pensamento crítico da perspectiva dos povos originários indígenas. Também acho que vale bastante a pena nesse momento em que a gente está precisando cuidar deles, né? E, Rafizi, além dos desafios que você já comentou aí, que eu acredito que são desafios, né, trabalhar com isso, essa questão da educação do nosso país, né, de ser difícil estimular aí a questão da soft skill, qual que é um outro desafio que você enxerga aí, atuando com essa parada de desenvolver essas habilidades comportamentais nas pessoas, que você vê e fala, esse aqui é um desafio aí que eu enfrento, né, ajudando aí as empresas a desenvolver os profissionais e tudo mais. O maior desafio que você enxerga é esse aqui, além, claro, da educação que você já comentou, tudo e etc. Eu acho que as empresas, elas ainda estão pouco orientadas a criar uma cultura de aprendizagem dentro da organização, sabe? Todo mundo acha que, sei lá, uma habilidade que você precisa desenvolver ou uma crise que você precisa desenvolver dentro da organização, você vem aqui dar um treinamento, você vem aqui faz um team building, você vem aqui, sabe? E não que não tenha valor a palestra, o treinamento, eu trabalho com isso, né? Então, assim, o meu trabalho tem valor. São experiências potentes de aprendizagem. Eu vou levar o meu melhor, né? Como profissional da educação corporativa e de novas metodologias, eu vou levar o meu melhor. Mas é responsabilidade da empresa, é como se, assim, ó, eu sempre falo que o consultor organizacional, o treinamento, a palestra, o team building, a gente vai lá e é como se a gente batesse na água, assim. Sabe quando a gente bate na água e daí aquele nosso movimento na água fica fazendo pequenas ondinhas, assim, até se dissipar? Sabe quando a gente faz isso? A gente bate no rio, assim, e fica fazendo aquelas ondinhas? Essas pequenas ondas que vão se espalhando, isso é responsabilidade da organização. Eu vou lá bater na sua água, mas a responsabilidade da empresa é manter essa aprendizagem viva. É responsabilidade dos líderes fazer uma pergunta na semana seguinte. Você conseguiu colocar em prática o que você aprendeu no treinamento anterior? É responsabilidade da empresa pôr isso no PDI da pessoa, né? É responsabilidade da empresa fazer uma pergunta no feedback. Então, aquele treinamento lá que a gente ouviu, ou aquela experiência, você tomou uma decisão em cima disso? Qual foi a decisão que você tomou a partir do que você aprendeu? Então, trazer uma cultura de aprendizagem em cima desses momentos pontuais em que a gente vai desenvolver as soft skills é muito importante para que dê resultado, para que o aprendizado não se perca, para que não vire demagogia, entende? Então, porque não vire um fala e não faz,
fala e não consegue botar na prática. Isso é responsabilidade da organização. E um outro, último, que eu queria dizer, eu acho que está faltando uma soft skill more, a maior de todas, a mãe de todas. Eu acho que o maior problema que eu tenho tido, problema não, né? O desafio, acho que isso, o grande desafio é segurar na mão das lideranças e das organizações e ajudá-las a transitar na incerteza, porque tem muita coisa que não acontece, muita aprendizagem que a gente fica com medo de fazer, porque eles têm medo do que vai rolar. Mas daqui a pouco vai mudar, óbvio que vai mudar. Daqui a pouco o modelo de negócio vai mudar, daqui 5 minutos, e você vai, estamos aí, vamos ter que conviver com isso. Então, essa é um dos grandes pedidos que eu tenho recebido. Como lidar na incerteza? Como fazer? Então, essa é uma habilidade também, já fica aqui para você, né? Qual que é a tua resposta diante de cenários de incerteza? Como é que você está criando borda, musculatura para isso, né? Porque isso vai estar muito presente nas nossas vidas profissionais daqui para frente. Pô, muito bom, mas antes da gente finalizar, Rafiz, eu queria que você desse um conselho aí para quem tá nos ouvindo, né? Que tá começando a sua carreira profissional agora. E assim, é começando mesmo, assim, não é só pessoas que estão migrando de uma área para outra, né? Porque geralmente quem tá migrando às vezes já tem um pouco mais de habilidades comportamentais, essa soft skill mais desenvolvida, né? Porque tem mais experiência e tudo mais. Galera ali que tá saindo do ensino médio e tal, ou tá no ensino médio e tá buscando aí um trampo, ou tá começando no meio da faculdade aí, e tá precisando arrumar um trabalho, tá ou já tá arrumou e tá no comecinho aí de carreira. Que conselho você pode deixar para essa pessoa aí, para ela se desenvolver cada vez mais de forma assertiva? Eu vou falar o português bem claro aqui, tá? Lê livro grosso, do início ao fim, da página 1 à página 279. Eu acho que, assim, eu tô dando a analogia do livro, né? Mas pode ser ouvir todos os podcasts que você conhece sobre o tema, ver uma playlist inteira do YouTube, do início ao fim, né? A depender da sua forma de aprendizagem, conversar com pessoas de diferentes realidades, pegar mentoria com as pessoas que der, sabe? Mas por que eu estou trazendo a analogia do livro grosso? Porque eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade de se debruçar com tempo, dedicação, atenção a um tema que a gente precisa desenvolver. E toda e qualquer habilidade é aprendível, né? Então a gente sempre fala isso. Ninguém nasce exatamente criativo, é uma habilidade que você pode desenvolver. Ninguém nasce comunicativo, é uma habilidade que você pode desenvolver. Mas isso precisa de uma habilidade maior, aquelas do guarda-chuva, né? Que é ler livro grosso, se dedicar, abrir espaço, tempo, energia, priorizar a sua aprendizagem. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho se priorize o teu estudo, priorize a tua dedicação, crie essa rotina, porque ela vai ser muito importante. A habilidade maior que vai sobreviver na sua vida profissional é a habilidade de aprender a aprender. O quanto antes você fizer isso, melhor para você, a mais próspera você será. Pô, muito bom. Obrigado, Rafiz. E deixa aí agora suas redes sociais, né? Seu LinkedIn, se você tem Instagram, qualquer meio de comunicação aí que a pessoa possa entrar em contato com você e às vezes trocar uma ideia, te chamar para um café virtual. Às vezes ficou com alguma dúvida sobre o que você falou aqui, né? Quer trazer um pensamento crítico sobre os pensamentos críticos que nós fizemos aqui nesse episódio, né? Com você aí. Onde essa pessoa consegue te encontrar aí nas redes? Gente, é muito tranquilo me encontrar no LinkedIn. Vocês podem procurar Rafize com Z Santos, que eu tô lá. E no Instagram é só Rafize. É o meu nome só. Rafize, Rafize. Eu vou ter o enorme prazer em encontrar vocês lá. Podem me escrever. Eu curto muito cafés virtuais. Inclusive, foi assim que eu conheci o Luan. A gente se plugou aqui. Que eu acho que todo tipo de troca de experiência é válida. Tô ansiosa para receber vocês. Pô, fantástico. Valeu demais esse episódio. Valeu, Rafiz. Muito bom aí os papos que a gente fez aqui nessa conversa hoje. E quero agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo aqui até o final deste episódio. Muito obrigado a você que acompanha aqui o Papo de UX. E lembrando que nós estamos com o e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link lá no nosso Instagram, @Papo de UX. E para quem gosta de ouvir e também gosta de assistir, eu tenho um podcast que eu faço com o David, que fica lá no YouTube, que é o Semiose Podcast, que você pode também
também assistir a gente lá com vários papos super legais também, que eu tenho certeza que vão ajudar você a ter mais pensamentos críticos sobre a nossa área, sobre a vida, sobre tudo. Vai ser muito bom ter você por lá também. E senta o dedo no like aí também, aqui se você está ouvindo pelo Spotify, ou seja, lá por qual plataforma de podcast você está nos ouvindo, porque aí você ajuda a impulsionar cada vez mais esse episódio para mais pessoas aí a ouvir sobre o que nós discutimos hoje aqui. E se você tem mais pessoas para indicar para participar aqui do papo, pode mandar lá para mim, lá no @papo de UX do Instagram, que aí eu convido a galera para vir aqui e trocar uma ideia. E pode indicar também aí temas que você gostaria que a gente abordasse por aqui. Gente, eu só quero dar um beijo aqui. Obrigada, Luan, pela oportunidade. Eu adoro esse tipo de conversa, me empolga muito. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E obrigada a vocês aí que nos ouviram. Obrigada por entrar, como eu disse, nessa nave muito louca de questionamento junto com a gente. E seguimos aí conectados. Um beijo. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio.